Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula de materiais elétricos e luminotécnica. Eu sou o professor Samuel Luna, sou engenheiro de instalações, formação em engenharia civil, engenharia elétrica, e nesta aula nós vamos ver conceitos a respeito dos materiais elétricos, os materiais que são utilizados nas instalações elétricas prediais. Vamos nos ater aqui, não exatamente a dimensionamento, a outras questões, mas ao material em si, do que é formado esses materiais elétricos. É um tópico importante, afinal de contas, é interessante que tanto o projetista quanto aquele que vai construir saiba com que tipo de material está lidando. E teremos também aqui nesta aula alguma coisa, alguns conceitos a respeito de luminotécnica, que vem a ser a ciência que trata a respeito justamente da iluminação de ambientes, da definição de como é a iluminação de um ambiente. Nós teremos aqui algumas noções, alguns conceitos a respeito de lâmpadas, de iluminação para ambientes. Bom, então a respeito de materiais elétricos, vamos fazer uma introdução aqui. Nós sabemos que o objetivo das instalações elétricas prediais é a condução de eletricidade e para isso são empregados materiais condutores, como cobre ou alumínio. E esses são os materiais que têm a facilidade para permitir a passagem de corrente elétrica. Então, basicamente, os materiais elétricos são formados de materiais condutores. Existe também a questão do isolamento, ou seja, faz parte da individualização dos condutores e da separação entre as partes vivas da instalação. Ou seja, os condutores eles não podem ficar, obviamente, juntos. Tá? Se você tiver um circuito trifásico e uma fase encostar na outra, vai haver um curto-circuito e a consequência disso é bem danosa. Tá? Então, o que é que acontece? Fase neutra também não pode encostar diretamente. E esses são cabos que têm que ir para os equipamentos e os equipamentos fazerem uso desses condutores. Então, por isso que existe uma separação entre as partes vivas de uma instalação, para que elas não entrem em contato entre si e também que elas não entrem em contato com as pessoas. E existe também a questão da proteção. Os materiais elétricos eles atuam na proteção das instalações elétricas. Então existem dispositivos de proteção e qual é o contexto a respeito da proteção? É a necessidade de abrigar os elementos das instalações de forma segura e eficiente, tanto em relação às condições de operação, como também a questão das condições de manutenção. Então, por exemplo, esse tipo de proteção ele é feito seja na parte elétrica, por disjuntores, dispositivos de proteção contra surtos, como também na parte física em si. Então, quando se tem um quadro elétrico, por exemplo, o quadro ele serve para abrigar disjuntores, para abrigar dispositivos, barramentos, os circuitos. É uma concentração de circuitos, o quadro elétrico. E o quadro em si ele é feito de um material plástico, ou de um material metálico, mas com proteções, para poder abrigar essas instalações. Então tudo isso, todos esses materiais elétricos, eles fazem parte desse universo de itens que servem para trazer proteção e trazer também eficiência às instalações prediais elétricas. Então, o estudo dos materiais elétricos, ele consiste em quê? Em conhecer as características de sua aplicação, nos diversos trechos das instalações, conforme o atendimento às normas e às boas práticas. Então, veja bem, os materiais condutores. A gente falando um pouco agora de materiais condutores. A categoria de material cuja característica principal é a facilidade da passagem de corrente elétrica. Então, nós sabemos que os materiais condutores, os bons condutores, todo material é formado por átomos e ele tem uma característica, ele possui apenas um átomo. Pode possuir mais, mas quanto menor a quantidade de átomos na camada externa desse material, melhor. É mais fácil dele ceder esse átomo e com isso acontecer o fenômeno da corrente elétrica. Então,
Essa camada externa aqui é chamada de camada de valência, né? Então, assim, existe a maior facilidade dos átomos em ceder elétrons desta camada para outros átomos. E aí ocorre o movimento ordenado destes elétrons no interior desse condutor, né, impulsionado por uma diferença de potencial, que é a tensão entre dois pontos. E com isso nós temos a produção de corrente elétrica. Então, assim, se um material ele tem um átomo aqui do lado de fora, aqui na camada de valência, é mais fácil do que quando o material tem muitos átomos, tá? É mais fácil esse átomo ceder o seu elétron para outro átomo e assim acontecer o fenômeno da corrente elétrica. Por isso que materiais como cobre e outros são bons condutores de eletricidade. Então, eu trouxe aqui a tabela 36 da NBR 5410, que é aquela tabela que é usada para definir o condutor que vai ser utilizado no circuito mediante a corrente de projeto, a corrente do disjuntor que você encontra, né, para aquele circuito. Então, veja, indica as condições, né, de seção superior à do cobre para correntes semelhantes. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, condutor 16 milímetros de alumínio, essa tabela, ela tem o material cobre, mas ela também tem o material alumínio, tá? Então, observe aqui, ó, que o condutor de 16 milímetros de alumínio, ele suporta 60 amperes no método de referência B1 a dois condutores carregados. Tá? Então aqui tem ó, o método de referência B1 a dois condutores carregados. Nós vamos descendo e encontramos aqui o condutor de 16 milímetros quadrados, né, de seção. A tabela diz que ele suporta 60 amperes de corrente elétrica. Já o mesmo condutor, ou seja, o condutor de 16 milímetros, agora de cobre, ele suporta uma corrente maior. Ele suporta 76 amperes nas mesmas condições. Então, observe aqui, ó, 16, está aqui a coluna que nós estávamos olhando, né? 76 amperes. Então, o mesmo condutor, com a mesma seção, ele de cobre, ele suporta mais corrente do que o de alumínio. Então, significa o seguinte, que o alumínio, se você for adotá-lo no projeto, pode até adotar, tá? Mas existe essa limitação, ele suporta menos corrente elétrica, né? E também existem algumas limitações a respeito do local. Então a NBR 5410, nesse item aqui, 6238, ela declara lá que em certos locais não é permitido o uso de alumínio, tá? Então, assim, é um condutor, por exemplo, ele é usado para iluminação pública, ele vem sendo bastante usado, mas existem restrições de modo que o cobre realmente é um melhor condutor de eletricidade. Como curiosidade, você pode dar uma pesquisada, se eu não me engano, tá, parece que a camada de valência do átomo de alumínio possui 3 elétrons. Então, assim, enquanto que o cobre tem 1, o alumínio tem 3. Por isso que o cobre é o melhor condutor de eletricidade. Ainda assim, são poucos átomos, abaixo de 4, né? A camada externa, dependendo do átomo, pode ter até 8 elétrons, então menos de 4 ele é um material bom condutor. Ainda assim o cobre é melhor do que o alumínio. Tá? Agora vamos falar de materiais isolantes. Existem os materiais condutores e existem os materiais isolantes. Né? Então, assim, em todo tipo de instalação que utiliza energia elétrica, é necessário o uso de materiais isolantes. Para que tipo de usos? Para que tipo de uso? Essa foto aqui, tem uma ave aqui, né? Eu trago aqui, são justamente cerâmicas. Isso aqui é um isolador, são 3 isoladores cerâmicos. Isso aqui é um material que tem uma alta resistência elétrica e ele impede a passagem de corrente. Por isso que ele é utilizado para esse fim. Então, quais usos? Separação, né? Separação entre materiais elétricos, pois, do contrário, não seria possível montar os circuitos e obter a funcionalidade da instalação. Ou seja, eu preciso que os condutores, né, eles estejam abrigados no interior desse material isolante que fica ao redor do condutor, para que a coisa aconteça, para que o circuito possa ser montado. Tá? Segurança das pessoas é muito importante, né, os materiais isolantes nesse tipo de uso aqui, e segurança dos equipamentos também, pois é inconcebível, como eu falei, né, que as partes vivas de uma instalação estejam expostas ao contato direto. Não é permitido que esse tipo de situação aconteça. Tá? Contato direto de pessoas, né? Então, os materiais isolantes, eles têm essa propriedade principal, que é a alta resistência, impedindo a corrente elétrica. Isso por quê? Porque eles possuem
eles possuem muitos elétrons na sua camada, na sua última camada, que é a camada de valência. Então, nessa figura aqui, ó, a gente já mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. De modo que esse aqui seria um material, já ao invés de bom condutor, já um bom isolante, né? Um material isolante de energia elétrica. Então, alguns exemplos de materiais isolantes. O plástico, a borracha, né? A cerâmica também. São alguns exemplos de materiais bons isolantes. O plástico, inclusive, ele é amplamente utilizado como o material externo dos condutores. Então, falando de condutores elétricos, esse termo aqui, tá? Apesar da gente estudar materiais bons condutores de eletricidade, na verdade, quando vai para a prática, esse termo condutores elétricos ele é muito utilizado para esse conjunto aqui, tá? Veja bem, condutor elétrico, né, esse termo, essa expressão, é usado para se referir não apenas aos materiais condutores, mas também ao conjunto que forma os cabos elétricos, ou seja, o material condutor, que fica no interior, seria o cabo de cobre, né, os fios de cobre, e o material isolante ao redor, tá? Então, assim, esse conjunto de material condutor no centro e materiais isolantes ao redor desse cabo, eles formam o que a gente chama de condutores elétricos. Então, uma coisa que eu chamo a atenção quando você escutar esse termo, né, escutar alguém se referindo a condutores elétricos, não é exatamente só o cobre ou o alumínio, mas esse conjunto aqui. Então, condutores elétricos são formados por fios de material condutor, no caso seria cobre, alumínio, né, etc., protegidos por camada de material isolante, como por exemplo o PVC, que é muito utilizado, o HEPR e outros materiais. Os condutores de cobre eles são mais utilizados, tá? Assim, tem cobre em seu interior, né? Já os isolantes, há os cabos de PVC, que são também chamados de termoplástico. Então, esse material aqui externo, quando ele é feito em PVC, nós damos esse nome aqui de termoplástico. E existe também os de HEPR, é uma outra substância, tá? Tanto o PVC quanto o HEPR têm origens semelhantes, mas existem algumas características diferentes. Então, esse aqui é o termoplástico, PVC, e o HEPR é um material termofixo. Tá? Então, essas expressões aqui, ó, isolamento termoplástico, é porque ele suporta temperaturas até 70 graus. Tá? Esse cabo aqui, quando você vai comprá-lo, esse condutor elétrico, ele tem lá nas especificações, se ele for de PVC de cobre, por exemplo, isolado com PVC, então ele é um condutor elétrico termoplástico. Ele suporta no máximo 70 graus de temperatura, tá? E ele se deforma nessas temperaturas. Enquanto que o termofixo já é um material que tem propriedades mais adequadas, vamos dizer assim, porque ele não amolece com calor e ele suporta mais, ele suporta uma temperatura de até 90 graus em situação normal de operação. Tá? Então, os condutores isolados com material termoplástico, eles sempre suportam correntes superiores aos condutores isolados com material termofixo. Tá? Deixa eu explicar melhor isso aqui. Os condutores termofixos, que está aqui, com isolamento termofixo, suportam correntes superiores aos condutores que possuem isolação termoplástica. Tá? Então, o termofixo ele é superior nesse sentido. Bom, então a gente vai falar agora a respeito dos materiais que compõem os disjuntores. Então, a gente sabe o que é o disjuntor, né, que é aquele componente colocado no circuito para seccionar o circuito, para proteger o circuito contra sobrecorrentes. Se passar uma corrente superior, né, a corrente nominal do disjuntor, ele vai disparar, ele vai abrir e vai proteger o circuito. Então, assim, o disjuntor ele é formado por diversos componentes internos. Existe o interruptor, que é o componente para comando, e existem dois, assim, a figura que tem bastante coisa, né, tem os terminais superiores, tem o terminal inferior também, onde pegam os cabos elétricos, mas o mais importante é saber que aqui dentro tem dois elementos para percepção de temperatura e da questão da corrente elétrica. E esses dois elementos eles vão promover o disparo do disjuntor. Então você veja escrito aqui, ó, unidade de disparo térmico e
disparador magnético, essa bobina aqui, tá? Então veja, disjuntores termomagnéticos, eles possuem um disparador térmico que reage após um certo tempo. Diante de sobrecargas moderadas, possui também um disparador eletromagnético que reage imediatamente na ocorrência de elevadas sobrecargas e curtos-circuitos. Ou seja, esse componente aqui, que é o disparador magnético, ele abre assim, imediatamente se tiver grandes correntes passando pelo disjuntor, né? E existe um outro, que é o térmico, o componente de disparo térmico, que ele passa um tempo para poder abrir o disjuntor. Então, assim, dessa forma, existem as duas proteções, né? A proteção imediata, caso a corrente seja bem exagerada em relação à corrente nominal, e a proteção térmica, aquele circuito lá vai esquentando aos poucos, esquentando, até chegar num ponto que o disjuntor vai abrir para poder proteger aquele circuito, tá? Então, os disjuntores eles são abrigados no quadro de distribuição, né? Aqui a gente tem o dispositivo diferencial residual, o DR, que nós sabemos também que é um componente usado na instalação para proteger as pessoas contra choques elétricos. Então, assim, protege as pessoas contra choque elétrico. Aqui está a foto de um DR e ele basicamente percebe correntes de fuga e ao perceber essa corrente de fuga, né, uma corrente pequena, bastante pequena, em torno de 30 miliamperes, ou pouco mais que isso, ele já abre, né? Ele vai desligar, seccionando o circuito e impedindo a passagem de corrente elétrica. E assim a pessoa não leva o choque, tá? Então, ó, qualquer corrente de fuga acima do valor de 30 miliamperes, ou 0,03 amperes, causa o disparo do DR, abrindo o circuito, tá? Então, os disjuntores são abrigados, né, mais uma vez, os disjuntores DR são abrigados também no quadro de distribuição. E ele faz o quê? Ele monitora a corrente elétrica que entra pelos condutores fase e que retorna pelo condutor neutro. Então, o DR ele tem essa capacidade de monitorar a quantidade de corrente elétrica. E ele percebendo essa diferença aqui entre o que entra pela fase e o que sai pelo neutro, ele vai e dispara. A corrente de fuga no circuito, provocada por defeitos na instalação, contatos de partes vivas com a carcaça de equipamento ou choque elétrico. Essa corrente de fuga aqui é justamente a corrente que vai ser detectada pelo DR e ele vai abrir, tá? Então, diferença entre a corrente que entra e a corrente que sai pelo circuito, retornando menos corrente, né? Entra uma determinada corrente pelo fase e retorna menos pelo neutro. Isso aqui vai acontecer o seguinte, ó, né? Sem entrar em tantos detalhes, mas isso aqui é como se fosse um esquema, interno do DR. Então veja, essa diferença sendo superior a 30 miliamperes, ela é detectada pelo mecanismo do DR, composto por uma bobina. A gente tem aqui uma bobina que gera um campo magnético e que, por sua vez, aciona um mecanismo de disparo desligando o circuito, tá? Então, na verdade, a bobina é esse filamento aqui, ó. E aí, se houver uma diferença aqui de corrente que entra e corrente que sai, essa bobina aqui vai fazer o acionamento de vai gerar um campo magnético e vai causar o acionamento de um mecanismo de disparo. E esse mecanismo vai justamente desligar o DR, assim protegendo a pessoa contra um choque elétrico, protegendo o indivíduo contra essa corrente de fuga. Bom, a gente falando agora sobre dispositivos de proteção contra surtos, a gente coloca o seguinte, que o DPS, ele é chamado assim, ele é um dispositivo que ele serve para quê? Para a proteção do sistema elétrico contra surtos de corrente e contra surtos de tensão. Ele é aquele dispositivo que faz a drenagem, ele funciona como uma espécie de válvula dos surtos elétricos que vêm pela instalação para o aterramento, tá? Existem alguns tipos de DPS que ele faz essa outra ligação no neutro, mas os mais usuais em instalações prediais elétricas são aqueles que são, de um lado, conectado pelo fase e do outro lado, conectado pelo aterramento da instalação. Então, ele opera como se fosse uma válvula de escape que impede a passagem de corrente em situação normal de operação, ou seja, ele fica como se fosse com a resistência altíssima, né? Mas que ele libera a passagem de corrente quando detecta um surto de corrente, um surto de tensão. Então, ele, vamos dizer assim, a resistência dele cai, a corrente elétrica passa pelo DPS e vai para o aterramento. Então, o que é que ocorre?
o DPS ele é instalado no condutor que se deseja proteger. E a outra conexão do DPS é ligada ao destino para onde você quer drenar esse surto de corrente. Tá? Para onde você quer que o surto de corrente prossiga. Normalmente é o aterramento da instalação. É assim que se instala o DPS. Então, uma descarga elétrica que vem através da rede, ela não vai prosseguir danificando os equipamentos, né? Os equipamentos que estão na instalação predial. Mas ela será desviada pelo DPS, podendo seguir para o neutro, ou mais comumente, no caso de instalações prediais, para o terra, para o aterramento, né? Dissipando-se. Então, a parte interna do DPS é algo muito interessante, porque ele possui esse componente aqui, ó. O varistor é o componente principal do DPS, esse dispositivo aqui azul. Ele tem essa propriedade, tá? O componente que varia sua própria resistência elétrica conforme a tensão a qual é submetido. Então, assim, ele mantém-se aberto em tensão normal de operação. Aberto como se fosse o quê? Como se fosse um interruptor aberto, tá? Por quê? Porque a resistência dele em tensão normal de operação ela é muito alta. Em tensão normal de operação ele se comporta como um material isolante, tá? Então a energia não consegue passar, ao menos totalmente, pelo varistor. Então por isso que eu escrevi aqui, ó, não permitindo que a corrente elétrica passe para o aterramento. Quando há um aumento da tensão elétrica, a resistência do varistor cai, permitindo a passagem de pequenas correntes, até que um grande surto, né, de tensão, de corrente, chega ao componente, ocorrendo a liberação total dessa corrente. Então ele funciona realmente como uma espécie de válvula, uma espécie de dreno de surtos de tensão. Tá? Após a passagem do surto de tensão, né, quando a resistência do varistor decai, essa resistência volta a aumentar, voltando à sua condição normal de material isolante. Então é muito interessante, ele ora funciona como material isolante e ora funciona como material condutor, quando vem um surto. Tá? Então capacidade de variar a resistência, essa capacidade que ele tem, ela diminui com o tempo, por conta do desgaste. Então por isso que o DPS ele possui um indicador visual verde, tá? Para dizer que o componente está normal. Esse indicador fica aqui, ó, onde eu estou apontando. E aí, quando o varistor se rompe, quando há uma queima desse varistor, esse indicador fica vermelho, mostrando que chegou ao fim da vida útil, né? O DPS chegou ao fim da vida útil. Essa é a essência, são os materiais elétricos que compõem o DPS. Bom, falando agora da questão de materiais para aterramento, tá? Existem as hastes de aterramento, que são fincadas no solo, e esse eletroduto de aterramento ele é um condutor, né, um material condutor, ou um grupo de condutores enterrados no solo, com uma baixa resistividade. Então, um ou vários condutores interligados, eles ficam ligados entre si, né? É possível que haja uma malha de aterramento com várias hastes, unidas por um cabo de cobre. Então, um ou vários condutores interligados em diversos tipos de configurações. Tá? As hastes de aterramento elas são os componentes que ficam em contato com a terra. Então, o aterramento consiste basicamente nessas hastes, que elas têm a função de fazer o contato com a terra, e pode ser uma haste, duas hastes, três hastes, a depender da necessidade, a depender da eficiência que é necessária para esse aterramento. Essas hastes costumam ter 2,4 metros a 3 metros de extensão. Existem algumas outras, mas essas duas aqui são as mais utilizadas em instalações elétricas prediais. E elas são compostas por um material de aço cobreado, ou seja, o núcleo dessa haste é de aço, mas o revestimento dessa haste, a parte externa dela, né, é uma camada de cobre. Então, não sei se você teve a oportunidade de ver já uma haste dessa. Ela é da cor de cobre, né, meio cor como se fosse ouro, assim, um amarelo laranjado. E aquilo ali é o cobre que reveste o aço que fica no interior dessas hastes. Então, elas são fincadas no solo. Está aqui, ó, para várias hastes, forma-se uma malha de aterramento com cabos de cobre nu, sem isolamento, né, os quais permitem um maior contato com o solo. Essas hastes aqui, elas são instaladas, são enterradas, e existe um conector, que é esse conector aqui, onde ele recebe o cabo de cobre nu, o condutor terra, que vem dos quadros, que vem do aterramento, do SPDA, e que também vem de outras hastes. Tá? Então, com isso se forma a malha de aterramento, protegendo a instalação. Existe também esse material que é o barramento, que são as barras de equipotencialização. Então, são chapas de cobre
que recebe os cabos do aterramento, tornando-se um ponto central, onde são conectados os condutores de aterramento do sistema elétrico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um barramento na parede, esses cabos aqui eles vieram lá das hastes. Então, ele foi conectado aqui e ele está pronto aqui para receber outros cabos que vão para carcaças de equipamentos. Então, esse barramento aqui ele é feito de cobre, né, tem que ser um material condutor, para poder promover o aterramento de carcaças, de armários, de quadros metálicos. Então, esse barramento é externo, né? Ele já está aqui, ó, ele recebe tanto os cabos das hastes de aterramento como também cabos dos equipamentos. Então, esses aqui são os barramentos internos. Eles também são feitos de cobre, é um material universal que é usado para barramento, né? Cobre. E para que os equipamentos recebam controle de aterramento, então há esse padrão aqui de tomada, que é o padrão brasileiro, existe um pino central. Que esse pino central aqui, né, o condutor, ele vai seguir pela instalação até chegar aqui no barramento. Tá? E é esse pino central que recebe o pino central do plug do equipamento, promovendo o aterramento das carcaças dos equipamentos. Bom, vamos falar agora sobre os eletrodutos, que são o material elétrico que é responsável por abrigar os condutores. Então, eles abrigam os condutores elétricos no trajeto entre a origem e o destino. Tá? Então, a ligação dos condutores entre o quadro de distribuição e até os pontos de utilização, os condutores seguem abrigados dentro desses eletrodutos. Então, eles são instalados desde o quadro de distribuição, passando pelas lajes, pelas paredes, pelo piso, né, até chegar nos pontos de utilização. Ele também pode haver caixas de passagem. Então aqui na figura a gente observa uma caixa de passagem aqui, outra caixa de passagem aqui. Então elas servem, tem algumas funções, né? Elas servem assim como ponto de concentração de eletrodutos e servem também para inspeções, fazer emendas nos cabos, fazer inspeções nos condutores elétricos. Então existem diversos tipos de eletroduto, variando em relação à sua forma física e ao seu material. Os eletrodutos corrugados são aquelas mangueiras flexíveis, aquelas amarelinhas, né? Já vou mostrar uma foto aqui, que elas são instaladas no interior de paredes e de tetos, e enquanto que os eletrodutos rígidos, que são esses dessa foto aqui, eles são tubos instalados sob o piso, enterrados, né? Ou então de forma aparente em paredes e tetos, né? Instalados em forma de sobrepor e aparentes. Então deixa eu passar aqui, o objetivo de repetir esse slide foi apenas para trazer aqui, pronto, está aqui a foto do... Enquanto que aqui em cima a gente tem um eletroduto de PVC rígido, aqui a gente tem os eletrodutos corrugados, né, as mangueiras flexíveis, que são instaladas no interior das paredes, das lajes. E, assim, é possível também instalar essa mangueira flexível de forma de sobrepor, tá? Só que obrigatoriamente teria que ter um forro aqui, e aí você tem um espaço de entreforro, onde você pode ter também essas mangueiras aqui instaladas. Então, o pessoal, assim, as pessoas, né, de obras, o pessoal assim, né, que constrói casas e edificações, costuma dar a esse tipo de mangueira flexível aqui o nome de conduíte. Né? Então, assim, muito se ouve falar em conduíte, e, na verdade, o termo correto são eletrodutos corrugados. Tá? Assim, se a gente for falar de dimensionamento de eletrodutos, a gente vai tratar da seguinte maneira. O objetivo, né, de dimensionar um eletroduto é definir basicamente o seu diâmetro. Então a gente vai tentar definir se ele é um eletroduto de 3/4 de diâmetro, no caso polegadas, né? Se é de 1 polegada, se é de 1/4, se é de 1,5 polegada e assim vai. São dimensionados levando-se em conta a quantidade de condutores que será instalado em seu interior. O objetivo do dimensionamento de um eletroduto é justamente definir o seu diâmetro. Então, é uma questão importante aqui. Tá? A taxa de ocupação dos cabos no interior não pode ultrapassar um determinado percentual da área. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso chegar aqui e definir uma quantidade de cabos muito exagerada dentro desses condutores. Tá? Além de ficar difícil de construir, vai impedir manutenções futuras, a instalação de novos cabos, caso se queira. Então, assim, a NBR 5410 ela estabelece nesse item aqui que existe uma taxa de ocupação dos eletrodutos, tá? Com base no tipo de circuito. Então, assim, caso 53% no caso de um condutor,
31% para 2 condutores e 40% para o caso de 3 ou mais condutores. Tá? Então, o que significa isso aqui? Significa basicamente que, ao se colocar os cabos, os condutores dentro dos eletrodutos, não é possível ultrapassar essa taxa aqui em termos de área. Tá? A área dos condutores deve ser, no máximo, 40% da área do eletroduto. É isso que quer dizer essa taxa aqui. Então, ó, na grande maioria dos casos, adota-se 40%. Significa que a soma das áreas das seções transversais de cada condutor não pode ultrapassar, né, não pode ser superior a 40% da área da seção transversal do eletroduto. Então, existem tabelas que facilitam essa questão, esse dimensionamento, de modo que basta fazer o seguinte, tá? Elas já são preparadas para a taxa de ocupação de 40%. Eu acho que é mais fácil a gente ver um pequeno exemplo, aqui um exemplo numérico, para poder elucidar. Mas só explicando aqui a tabela, essa tabela aqui, ela mostra o cabo, ela mostra o diâmetro externo do fio e a área total. Tá? Por que a área total aqui do condutor? Ele está simplesmente dizendo, por exemplo, que os cabos de 2,5 milímetros quadrados, eles possuem uma área total de 10,7 milímetros quadrados. Por quê? Porque é o cabo mais o isolante, né? O material isolante que fica externamente ao cabo. Então, acaba que esse conjunto aqui formado pelo material elétrico dentro, o material condutor e o material isolante, no caso de cabos de 2,5, possui essa área aqui de 10,7 milímetros quadrados. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Determinar o diâmetro de um eletroduto de PVC, que deverá abrigar 9 condutores de cabos de seção de 2,5 milímetros cada. Tá? Então, veja, a solução para isso, a gente vai na tabela A, obtém-se a área total desse condutor de 2,5 milímetros, que é 10,7 milímetros quadrados. Então, para um total de 9 condutores, que é o que a questão dá, basta que a gente multiplique. Então, 9 vezes 10,7, esses 9 condutores, esses 9 fios, né, vão fazer um total de 96,3 milímetros quadrados. Então, com a área total, a gente vai agora para a tabela do eletroduto correspondente, no caso, o eletroduto de PVC rígido. Então, recorre-se à tabela B para encontrar o eletroduto com base na área total dos condutores, escolhendo-se o valor imediatamente superior. Então, se eu achei 96,3 milímetros quadrados, qual é o próximo valor aqui? A gente tem 52,85, 143. Então, vai ser adotado aqui o eletroduto de 25 milímetros de diâmetro. Tá? Então, está aqui ó, a área de 143, eletroduto de 25 milímetros de diâmetro. É basicamente dessa forma que nós dimensionamos os eletrodutos. Bom, agora a gente sai da questão de materiais elétricos e vamos partir para um outro tema desta aula, que é justamente a questão de noções de luminotécnica. Então, luminotécnica é uma área da ciência que estuda a iluminação. Tá? No âmbito das instalações prediais elétricas, a luminotécnica ela vem para fazer uma melhor definição da iluminação dos ambientes. Tá? Então, é o estudo das lâmpadas, a capacidade de iluminação das lâmpadas, o quanto que o ambiente precisa, e de posse disso é dimensionado, é definido a característica, né, o contexto dessa instalação predial elétrica no que diz respeito à iluminação. Então, assim, a iluminação de ambientes é feita por meio de dispositivos emissores de luz que recebem energia elétrica e a transforma em energia luminosa. Isso aqui é basicamente um conceito de lâmpada. Né? Então, veja, os processos dessa transformação são diversos. E se a gente falar cronologicamente, existe desde a tecnologia mais antiga, que é a lâmpada incandescente, essa daqui, passando para tecnologias das lâmpadas fluorescentes, né, que elas vieram depois da incandescente, até chegar na tecnologia mais atual, que seriam as lâmpadas de LED. Mais atual, pelo menos, para instalações prediais elétricas. Tá? Então a gente teve a invenção da lâmpada incandescente, depois vieram as fluorescentes, e depois vieram, mais recentemente, há anos atrás, as lâmpadas LED. Lâmpadas LED. Então, há diversos tipos de lâmpadas, como as incandescentes halógenas, né? No caso, outros tipos. Existe um tipo particular de lâmpada incandescente que é chamada de incandescente halógena. Existem também as de vapor de mercúrio, as de vapor de sódio, e aquelas lâmpadas de neon, que formam letreiros de lojas, por exemplo. E essa, inclusive, é até mais antiga que a fluorescente. Tá? Veio a incandescente, depois surgiu a lâmpada de neon, para depois surgir essas lâmpadas fluorescentes aqui.
Então, o peso nas instalações elétricas prediais, ele consiste realmente no uso de lâmpadas LED, que estão sendo bastante adotadas por serem mais econômicas, mas também nas lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas incandescentes, elas entraram em desuso porque elas esquentam bastante. Eu vou falar aqui um pouco das características em relação a isso. Então, as lâmpadas incandescentes ficaram em desuso por consumirem mais potência ativa. Então, uma incandescente de 100 watts, ela tem uma equivalência aproximada a uma fluorescente compacta de 23 watts e a uma LED de 12 watts. Tá? Então, é para o mesmo tipo de iluminação. Então, é óbvio que a lâmpada LED é mais econômica, ela exige mais potência do que a lâmpada incandescente. Né? Então, princípios de funcionamento dessas lâmpadas. Eu trouxe aqui um esquema, não precisa se decorar isso tudo, é mais uma ilustração, uma curiosidade de quantos componentes existem no interior de uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela funciona pelo aquecimento de um filamento, ele aquece e ele emite a luz e calor. Né? Esse filamento aqui no meio ele vai aquecer e vai ser emitido luz e vai ser emitido calor também nessa lâmpada. Ela tem um rendimento mais baixo do que as outras tecnologias, porque esse filamento aqui ele produz mais calor do que luz, no fim das contas. Tá? É por isso que quando nós pegamos numa lâmpada incandescente, você percebe que ela é bastante quente. Então, assim, o consumo de energia é superior dessas lâmpadas às demais lâmpadas. Então, por isso que se evita fazer uso de lâmpadas incandescentes. Tá? Lâmpada fluorescente, ela tem outro princípio de funcionamento. Ela funciona através da ionização de átomos de gás argônio e de vapor de mercúrio confinados no seu interior. Então ocorre esse fenômeno após a ionização. Os átomos são acelerados pela diferença de potencial dos dois lados, né, entre os terminais da lâmpada, e emitem ondas eletromagnéticas. A corrente elétrica que passa por aqui, através desses gases, vai emitir uma radiação ultravioleta, no comprimento de onda de emissão do vapor de mercúrio. Essa radiação ela acaba sendo convertida em luz visível por uma camada de fósforo que existe aqui no revestimento da lâmpada. Então aí é que você observa a luz que é emitida pela lâmpada, depois de todo esse processo aqui. Já as lâmpadas LED, que são as lâmpadas mais recentes, né, elas funcionam sob os princípios de materiais semicondutores. Eles possuem a característica de condução e isolamento de corrente elétrica, permitindo sua passagem em uma única direção. Então, os diodos, assim, para quem estuda eletrônica, existe um componente chamado diodo, que é justamente esse componente que ele permite a passagem de corrente elétrica em uma única direção. Tá? E existe um diodo que ele emite luz. Então, essa sigla aqui é justamente diodo emissor de luz. No caso, é em inglês, né? Mas é diodo emissor de luz. É o que significa a sigla LED. Então, quando esse diodo ele é ligado corretamente, os elétrons conseguem permitir a passagem de corrente. Tá? Durante essa passagem, esses elétrons emitem energia em forma de luz, pode ser visível ou não. A faixa de frequência dessa luz vai variar de acordo com o material semicondutor utilizado. Então, assim, basicamente, a lâmpada LED se utiliza né, dessa tecnologia de componentes eletrônicos, no caso do LED, que é o diodo emissor de luz. A gente precisa, para ter assim, uma boa noção de iluminotécnica, a gente precisa entender esses conceitos. Fluxo luminoso e iluminância. Então eu vou trazer aqui uma breve noção a respeito desses dois conceitos para que nós possamos entender. A NBR 8995 é a norma que define os procedimentos para a iluminação de ambientes com processo de cálculos e outras informações. Tá? Existia uma norma antigamente, ela foi cancelada, e passou-se a utilizar essa norma aqui, que é a NBR 8995, Iluminação de Ambientes de Trabalho. Então, assim, de posse das informações que essa norma traz, é possível efetuar cálculos e chegar à necessidade que um ambiente tem em relação à iluminação. Tá? Para se calcular a necessidade de iluminação, a gente precisa conhecer esses conceitos aqui de fluxo luminoso e de iluminância. Então, o que vem a ser o fluxo luminoso? É a luz total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa, né, por uma lâmpada. E a unidade de fluxo luminoso é o lúmen. Então, assim, quando se compra, eu escrevi aqui, lâmpadas possuem em sua especificação a quantidade de lumens, que é a unidade de fluxo luminoso. A lâmpada, ela não tem só como característica a potência, de 60 watts, de 90, de 100 watts, não. Ela tem também a questão da quantidade de lumens, que é o fluxo luminoso
que essa lâmpada emite fluxo total em todas as direções. Já a iluminância, enquanto que o fluxo luminoso, né, a iluminação da lâmpada em todas as direções, a iluminância, ela é justamente o que? A intensidade luminosa, é uma taxa de fluxo luminoso por área. Então veja bem, a iluminância ela é a quantidade de lumens que uma lâmpada possui, né, por metro quadrado do ambiente. E acaba que existe uma unidade para iluminância também, que é definida como lux. Então, para se definir a iluminação de um recinto, é necessário saber a quantidade de lux que esse recinto necessita, ou seja, a quantidade de lumens por metro quadrado, a taxa, e a quantidade, de posse dessa quantidade de lumens por metro quadrado, a gente vai trabalhar com a relação entre lux e lumen. E essa relação é a seguinte: iluminância ela é igual a fluxo luminoso dividido pela área do ambiente. Tá? Iluminância é medida em lux. Fluxo luminoso é medido em lumes. Então, acaba que a unidade de iluminância, ou seja, essa fração aqui, nós escrevemos desta maneira. Um lux corresponde a um lumen por metro quadrado. Tá? Então, o lux é uma forma de expressar a quantidade de lumens que existe no ambiente, só que não a área total do ambiente, e sim o fluxo luminoso apenas em um metro quadrado. Essa taxa aqui ela é importante, porque de posse dessa taxa nós podemos analisar outros ambientes. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui numérico, bem simples também, para poder elucidar o que vem a ser isso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Digamos que um ambiente possua área de 20 metros quadrados. Tá? E esse ambiente ele necessita de 500 lux de iluminância. Ou seja, ele necessita de 500 lumens a cada metro quadrado. Calcular a quantidade de lâmpadas para o recinto, sabendo que são necessárias, serão utilizadas, aliás, 1000 lâmpadas com 1000 lumens de fluxo luminoso cada. Então, veja, você tem o ambiente, a área do ambiente, você tem a necessidade desse ambiente, que é 500 lux por metro quadrado, e você tem a capacidade de iluminação, né, o fluxo luminoso de cada lâmpada, que são 1000 lumens. A gente vai fazer uma conta aqui, que seria isso aqui. Ó. Primeiro a gente calcula o fluxo luminoso total do ambiente. Tá? Então, veja bem, o ambiente tem 20 metros quadrados. Não é? Então, vamos seguir as fórmulas aqui. Ó. Iluminância é fluxo luminoso dividido pela área. Então, isso implica dizer o quê? Que 500 lux, que é a iluminância que esse ambiente precisa, tá? É igual a fluxo luminoso, que eu ainda não sei quanto é, dividido pela área total, que é 20 metros quadrados. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter que o fluxo luminoso é 500 lux vezes 20 metros quadrados. Que isso aqui vai dar o quê? 10 lumens. A unidade de fluxo luminoso a gente não chama de lumen. Então, a gente descobriu aqui que o fluxo luminoso total desse ambiente é 10.000 lumens, que é a unidade de fluxo luminoso. Veja, já dá para perceber aqui, né? A gente tem que cada lâmpada emite 1000 lumens. A gente precisa de 10.000 lumens. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula a quantidade de lâmpada. Então, que lâmpada, né? Quantidade de lâmpada é igual ao fluxo luminoso, que nós encontramos aqui, dividido pelos lumens da lâmpada, de cada lâmpada. Ou seja, a quantidade de lâmpadas vai ser 10.000 dividido por 1000, e aí nós definimos que esse ambiente precisa de 10 lâmpadas com essas características aqui, para poder atender a essa iluminância que o ambiente necessita. Então é dessa forma que a gente procede com a definição da luminotécnica desse ambiente. Tá? Eu trouxe esse outro exemplo aqui, vamos dar uma olhada. Vê. A gente tem agora um ambiente com 30 metros quadrados. Ele necessita, ao invés de 500, né, ele necessita de 300 lux de iluminância. Então agora o que é que ele vai pedir? Ele quer saber o fluxo luminoso de uma lâmpada, sabendo-se que há 8 pontos de luz no teto. Tá? Ou seja, nós vamos utilizar 8 lâmpadas. Deixa eu voltar aqui para ser bem didático. Perceba que nessa questão aqui a gente tem o fluxo luminoso de cada lâmpada e a gente precisa achar a quantidade. Nessa aqui a gente tem a quantidade e a gente precisa achar o fluxo luminoso de cada lâmpada. Tá? Isso aqui é um problema comum quando a gente está projetando, quando nós estamos definindo as instalações prediais, porque a gente tem a área do ambiente, a gente tem a iluminância que é dada por norma e a gente tem a quantidade de pontos de luz no teto. Então agora a gente precisa definir, né, vai ter 8 pontos de luz no teto desse ambiente.
que tipo de lâmpada a gente vai usar? Quantos lumens essa lâmpada precisa ter para poder suprir esse ambiente? Então, é a lógica dessa questão aqui, tá? Então, veja, primeiro a gente calcula o fluxo luminoso total necessário do ambiente, da mesma forma. Tá? Então, iluminância é igual a fluxo luminoso dividido por área, ou seja, 300 lux é igual a fluxo luminoso dividido por 30. Significa que o fluxo luminoso vai ser 300 vezes 30, e isso aqui dá 9.000 lumens, ok? Então, o que é que a gente faz agora? A gente calcula o fluxo luminoso de cada lâmpada. Como? Fluxo luminoso da lâmpada é igual ao fluxo luminoso que nós encontramos dividido pela quantidade de lâmpadas. Né? O fluxo luminoso de uma lâmpada vai ser o fluxo luminoso total dividido pela quantidade de lâmpadas. Então isso implica dizer que o fluxo luminoso da lâmpada vai ser 9.000 lumens, que é a iluminância total do ambiente, dividido pela quantidade de lâmpadas. Então a gente vai ter que o fluxo luminoso de uma lâmpada para esse ambiente vai ser igual a 1.125 lumens. Em outras palavras, cada lâmpada aqui, cada uma dessas 8 lâmpadas, ela tem que ter 1.125 lumens, pelo menos, para poder suprir esse ambiente de iluminação da forma correta, da forma que a norma exige. Tá? Isso aqui é que são as noções de luminotécnica que eu queria trazer para você nessa aula. Então eu trago aqui a informação também do seguinte: o cálculo luminotécnico ele envolve a geometria dos ambientes, ele envolve a altura dos pontos de luz, o fator de depreciação da luminária, o fator de utilização do recinto, de modo que o cálculo total realmente é algo mais complexo. A norma, a NBR tem todas essas informações. O objetivo aqui nosso é trazer algumas noções, né, para que você tenha pelo menos alguns conceitos de como se faz esse cálculo luminotécnico. Então, o resumo dessa nossa aula foi o seguinte: você aprendeu sobre características de materiais elétricos utilizados em instalações prediais elétricas, aprendeu também sobre o funcionamento de dispositivos de proteção, como os disjuntores, os DPS, o que existe no interior deles, né, os materiais elétricos que compõem esses dispositivos, seus componentes materiais, e foi possível também assimilar alguns conceitos de luminotécnica em um procedimento simples para o cálculo de iluminação de um ambiente, tá? Conforme aquelas normas lá. Eu espero que esse material tenha sido útil para você, né, como fonte de consulta, como fonte de conhecimento, como fonte de aprendizado. Aqui tem a referência bibliográfica, são vários livros, alguns livros estão lá no portal eletrônico que você pode estar consultando esses livros para poder aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Tá? Obrigado e até mais.